C de Fundamentos de Eletricidade. Muito bem, pessoal. Seguinte, o que nós temos que ter em mente? Tudo aquilo que tem movimento gera trabalho, certo? Então, eu vou pegar aqui uma caneta aqui e vou escrever como rascunho aqui. Aqui, beleza. Tudo que gera movimento gera consequentemente o quê? Trabalho. Trabalho. E trabalho é igual ao quê? Energia. Energia. Certo? Pois muito bem. Com os elétrons não é diferente, certo? O que acontece? Eu estou passando aqui essa revisão para que vocês fiquem à parte, tá? Carga elétrica, pessoal, nada mais é do que uma relação entre cargas internas menores, tá? Em que eu tenho próton e elétron. O próton, pelo nome aqui, é uma carga o quê? Positiva. Enquanto que os elétrons são o quê? Cargas do quê? Do tipo o quê? Negativo. Todo esse movimento aqui é uma representação do que é o átomo, certo? Isso aqui, essas partículas que estão ao redor do núcleo, que é essa partícula aqui vermelha, representada pelo vermelho, essas partículas que estão em redor é chamado de nuvem eletrônica. Nuvem eletrônica. Deixa eu melhorar aqui. Nuvem eletrônica. Nuvem eletrônica. Pois muito bem. É através dessa nuvem eletrônica, pessoal, que nós temos materiais que são bons ou maus condutores de eletricidade. É um dos requisitos que nós utilizamos para descrever quando o material ele é bom condutor e quando não é, certo? Por exemplo, prata, ouro, cobre, são materiais muito bons condutores, porque a sua nuvem eletrônica é muito densa. E o que acontece? Há maior liberdade, porque tem maior fluxo de elétrons e, consequentemente, me permite o quê? Maior transmissão de eletricidade, certo? Nós temos aqui a representação de quê? Das cargas elétricas, certo? Nesse lado aqui. O que acontece? Eu tenho forças que vão interagir entre cargas elétricas. Cargas elétricas de mesmo módulo, como aqui nós temos positivo como positivo, se repelem. E cargas de módulos contrários, ou seja, de carga positiva com carga negativa contrária, se atraem. É por isso que nós falamos que positivo com positivo, negativo com negativo, se repelem, ou seja, os iguais se repelem. Mas, em casos contrários, né, os opostos o quê? Se atraem. A lei de Coulomb é que permite dar o quê? Essa prerrogativa de que as interações entre elas, que cargas elétricas de mesmo módulo, se repelem, enquanto que cargas elétricas de sinais contrários ou módulos contrários se atraem. Ok? Só estou passando aqui, dando uma revisada para que vocês fiquem à parte. Ok? Corrente elétrica, pessoal, é um ordenamento de cargas elétricas em detrimento do tempo. Correto? Cargas elétricas é o seguinte. Corrente elétrica, ela é determinada pelo quê? Pela variação dessas cargas em detrimento do tempo. Ok? Nós temos duas correntes elétricas, duas formas de corrente elétrica. Nós temos a contínua e nós temos o quê? A alternada. As usinas hidrelétricas, pessoal, elas produzem corrente de forma o quê? Contínua.
certo? As grandes indústrias, né? As grandes usinas hidrelétricas produzem de forma de quê? Contínua, ok? Beleza? Enquanto que a corrente alternada é o que chega até as nossas casas, certo? Aí você me pergunta, professor, por que que a corrente contínua não pode ser utilizada dentro das nossas casas e sim a alternada? É muito simples. A corrente, pessoal, ela tem que ter essa variação entre máximo e mínimo para garantir o quê? A alternância de campo elétrico e campo magnético. Se ela for contínua dessa forma aqui, o nosso, os nossos aparelhos eletrônicos, como computadores, micro-ondas e tantos outros, sofreriam o quê? Com um campo elétrico de forma constante, muito elevada, e que danificaria, por exemplo, transistor, amplificadores, resistores, capacitores e indutores, que nós vamos falar mais adiante para vocês o papel de cada um deles, tá ok? Mas a corrente que chega até as nossas casas é o quê? Contínua, beleza? Nós temos aqui duas formas, né, o quê? Ou seja, duas figuras mostrando o mesmo equipamento. Nós temos aqui, pessoal, um multímetro. O multímetro é o equipamento que o quê? Nós temos disponível para medirmos tensão, forma contínua. Nós temos tensão em forma alternada. Podemos medir a corrente contínua. Podemos medir também a resistência e também o que? A corrente em forma o quê? Alternada. Hoje, pessoal, nós temos o multímetro em forma do quê? Digital, certo? Onde que você pode utilizar os cabos de banana ou então você pode inserir esse multímetro entre o fio e ele vai dar as coordenadas corretinho aqui para você, certo? Em que é da escala de resistência, de tensão e também de corrente para vocês, tá ok? Aqui nós temos aqui apenas o que? A estrutura de um analógico. Nós temos os cabos de banana, o visor, nós temos aqui a escala da chave seletor, em que nós podemos calcular tensão, corrente e resistência, tá? De maneira alternada e contínua. E nós temos aqui o amperímetro, que mede o quê? Corrente elétrica. Por isso que corrente, a unidade de corrente é o quê? É o ampere. É representado pela letra maiúscula A, certo? Então, nós temos aqui um amperímetro analógico, ok? Beleza? Todo mundo está me acompanhando aqui, pessoal? Tá tudo ok? Ou vocês querem que volte alguma coisa? Podem me falar, tá? Pode continuar? Pessoal, pode continuar? Por mim tá ok, professor. Você os outros aí da. Beleza. Vocês podem ir me falando aí, viu, pessoal? Beleza. Circuitos elétricos, pessoal, nada mais é do que um conjunto de instrumentos elétricos e que tem a finalidade de proporcionar energia elétrica para o quê? Os nossos equipamentos, certo? Nós temos a fonte de alimentação, resistência, capacitores, indutores, entre outros. E temos também os resistores, que são os responsáveis por fornecer energia elétrica em energia térmica, ok? Vou pegar aqui o meu rascunho. Vocês vão se deparar, pessoal, com alguns instrumentos muito importantes, que além do indutor, nós temos o quê? Temos o batímetro, certo? Que vai me dar a medida de potência, potência. Nós temos o amperímetro, como eu falei para vocês, amperímetro,
que vai me dar o quê? A medida de corrente. 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 E o oímetro. 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 Que vai me dar a medida de quê? Resistência. Mas todos eles estão no multímetro, certo? Resistência. Muito bem. Beleza. Eu tenho esses outros equipamentos aqui se eu quiser só medir essas grandezas, tá? Beleza? Se não tiver multímetro. Pois muito bem, pessoal. O que acontece? Eu disse para vocês que movimento gera energia e gera trabalho. Elétrons estão em constante quê? Movimento. Então liberam o quê? Energia. Tudo bem? Mais a fundo, quando vocês forem avançando com as UCs, vocês vão se deparar com os processos de retificação. O que é retificação? É mudar, tá, o valor da amplitude São Paulo, amplitude. só uma pergunta. Sim, pois não. Essa aula o senhor vai deixar ela gravada para a Gravada? gente poder Sim, estar dando uma olhada novamente? Porque claro. aqueles cálculos que tá lá no SAP 1, fiz o primeiro, assim, apanhei um bocado, sabe, para fazer, mas o segundo já dá para fazer. Aí a gente tem que estar somando os resistores para depois. Sim. Então, Eu tô assim, só para. Não, Pode falar. eu vou deixar gravado, tá? E eu estou fazendo só um apanhado geral aqui para vocês se inteirarem mais da matéria, tá ok? E aí eu vou avançando com o tempo, tá bom? Pode ficar tranquilo, tá? Eu só não terminei lá esse primeiro SAP porque o Silas, que é o outro professor, ele jogou para nós fazer aí Uhum. 32 questões aí para a gente estar respondendo, sabe? E pediu para entregar agora dia 2. Aí parece que teve algum problema lá, que ele até mandou no grupo depois aí, Hum. remarcando para entregar na próxima, daqui 2 semanas. Ah, Porque senão a gente tá. já tinha feito isso aí, sabe? Deu uma Tá, atrapalhada em nós aqui. mas você sabe qual é, mas que lista é essa? É ele que vai corrigir? É ele que vai corrigir, é Não, dele. beleza. Ah, então beleza. Tá, mas se precisar de ajuda, nós estamos aqui também para ajudar, tá ok? Positivo, professor, positivo. Beleza. Então, ele vai falar disso que nós vamos mudar a amplitude da corrente, certo? É o quê? Mudar de contínua para alternada, beleza? Quando vocês forem mexer, pessoal, mais à frente com circuitos de corrente alternada, vocês vão ver circuitos do tipo RC, que é resistência e capacitância, ou seja, resistor com capacitor, RL, resistência com indutor, e misto, RLC, tá? Resistência, indutância e capacitância. Normalmente aqui, pessoal, para introdução, nós mexemos com circuito o quê? De corrente contínua, onde nós temos somente o quê? Na grande maioria das vezes, apenas resistência. Ah, professor, pode vir circuito também do tipo RC, também, com corrente contínua? Pode, mas isso aí, no caso, é um exercício, tá? E ele quer que você calcule a energia armazenada no capacitor. Detalhe, quem tiver aí com uma folha para anotar, pegue aí, tá? Ou uma caneta, ou um papel aí com lápis, que eu vou ditar para vocês. A hora que vocês estiverem prontos, vocês podem me falar, tá ok?
Na hora que vocês estiverem prontos, podem me falar. Eu gosto de tratar como se fosse em sala de aula que eu dito e vocês vão escrevendo, porque aí vocês assimilam mais conteúdo. Mesmo que esteja gravada, mas mesmo assim, pegando conteúdo e tal, escrevendo, a aula rende muito mais. Na hora que vocês estiverem prontos, vocês podem me falar que eu vou ditar, tá? Todo mundo pronto, pessoal? Todo mundo pronto, pessoal? Eu já tô com o meu aqui, professor. Então, beleza. Então, escrevam assim: circuitos elétricos possuem diversas finalidades. Ponto final. A principal finalidade do capacitor é armazenar energia elétrica em suas placas internas, vírgula, enquanto que um indutor promove campo magnético no circuito. Na hora que vocês estiverem prontos, podem me falar aí, tá? Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem Oi. quantos alunos na sala aqui do AVA? Ah, deixa eu ver aqui. Aqui na aula agora, Sim. um, dois, três, quatro, sete. Rapaz, essa nossa turma tem mais ou menos uns 40 alunos. Pois é, e eu não entendo. Aí depois a unidade vem e fala que os alunos não estão aparecendo. Eu não entendo, sabe? Então o pessoal lá já tem Mas, a ó, data marcada. eu vou falar agora pro senhor. Eu acho que o pessoal não tá sabendo dessa aula de hoje, não. Porque, ó, eu só fiquei sabendo porque eu mandei mensagem pro senhor. A de amanhã. Porque essa de hoje, o pessoal lá do núcleo, a gente manda mensagem para eles não, não retornam as mensagens que a gente manda. Uai, e vocês viram lá no aba a questão lá do calendário? Tá vendo lá para vocês? Tem um Bom, eu tô calendário lá. acompanhando, né? É, o calendário tá lá. O horário, os dias, estão tudo marcado lá. Por exemplo, vocês vão terminar. Que eu tô até com ele aqui aberto aqui. Deixa eu ver, então, um, dois, três. Dia 15 do 3. Pois é, rapaz. É. E tá lá. Tanto é que eu coloquei lá férias, tal, que ia voltar dia 22 e tal.
Aqui no meu, a data do calendário tá trocada. O dia 26 tá vindo antes do 25. Talvez isso confundiu alguém. Ah, tá. Não, é só um erro lá mesmo, mas amanhã tem aula normal também, viu, pessoal? Eu já avisei para alguns aqui, né? Que a gente Ah, montou um tá. grupo de estudo também. Beleza. Eu avisei com os colegas aqui. Tá ok. Pode avisar então, viu? Por favor. Beleza, professor. Aqui tá tudo certo. Beleza. Então, pessoal, só respondendo aqui o Júnior aqui. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Seguinte, eu vou mostrar aqui agora para vocês um simulador do que acontece num capacitor, tá? Vocês estão vendo minha tela aí? Estão vendo? Estão vendo? Agora apareceu aqui. Apareceu, né? Seguinte, pessoal. Um capacitor, internamente dentro dele, ele tem placas, certo? Aqui dentro tem um material que é isolante, certo? É nesse momento aqui que armazena as cargas elétricas, certo? É por isso que na indústria, pessoal, existe o banco de capacitores, principalmente numa indústria que trabalha 24 horas por dia, certo? Um banco de capacitores, ele serve para quê? Enquanto um capacitor tem energia para fornecer para aquela máquina ou para aquele motor ou para aquele tipo de coisa, para que o trabalho não cesse, quando ele descarregar, vem o outro, é acionado, libera energia, certo? E o que acontece? O outro vai carregando, beleza? Pois muito bem, vou demonstrar isso aqui para vocês. Eu tenho aqui um capacitor, certo? Eu vou mostrar aqui a energia armazenada. Eu vou mostrar agora aqui, ó. Vocês estão percebendo que quanto mais eu estou aumentando a tensão, mais cargas estão aparecendo positivas na placa superior e na placa inferior o quê? As cargas negativas, certo? Estou aumentando a tensão, beleza? E o que acontece? Beleza? E eu retiro as placas, né? O ligar com aqui a energia aqui, a bateria. O que acontece? Esse capacitor, ele vai descarregar, porque ele está o quê? Carregado, certo? Então, é isso que funciona no circuito. Isso aqui eu estou demonstrando para vocês o quê? De maneira que bem simplória. Mas eu agora vou diminuir a tensão. O que aconteceu? Eu inverti a polaridade do capacitor. Mas mesmo assim, o que aconteceu? Ele ficou o quê? Também carregado. Eu retiro. E o que aumentei aqui? Quanto maior a área do capacitor, eu aumentei o quê? A capacitância. Eu diminuí na área, eu vou aumentar o quê? Um pouco mais a energia e a carga da placa superior. Se eu diminuir a área, a energia armazenada vai aumentar, certo? Em contrapartida, a minha capacitância vai o quê? Se aumentar, ela vai o quê? Vai aumentar também, certo? Então, voltando aqui, certo? Num capacitor, pessoal, a capacitância ela é calculada da seguinte forma. É epsilon, que é a permissividade elétrica do meio, a área, certo? Dividido pela distância entre as placas. Anotem essa equação aqui, que é muito importante, certo? E fiquem atentos. Se eu diminuo a minha distância entre as placas, eu aumento a minha capacitância, certo? E se eu aumento a minha capacitância, a minha quantidade de cargas também o quê? Aumenta. Por quê? Porque a quantidade de cargas que é o quê? É proporcional à capacitância pela tensão que o circuito está fornecendo. Então, anotem essas duas equações aqui. E se a carga é importante,
Nesse caso, para o acúmulo, o meu trabalho, ou seja, energia armazenada, é calculado da seguinte forma. C, capacitância, tensão ao quadrado, dividido por 2. Certo? Então, a minha energia armazenada num capacitor, ela é calculada da seguinte forma. Beleza, pessoal? Pode continuar? Eu estou aqui seguindo o que vocês estão pedindo aí, a velocidade de vocês, tá? Quero deixar tudo bem claro aqui para vocês, para aí amanhã a gente fazer os exercícios. Eu creio que hoje não vai ter como, vai ser só teoria mesmo, e amanhã a gente faz os exercícios e eu ajudo vocês, tá ok? Essa última aí é tensão igual a corrente ao quadrado, professor? Dividido por Isso, 2? isso aqui é capacitância, Ah, é tensão ao capacitância, quadrado, perdão. isso, capacitância, tensão ao quadrado dividido por 2, tá? Assim, Ok. então, aqui ó, carga, a unidade é coulomb, tá? A gente representa por cesão, vocês sabem disso. E trabalho ou energia, que a gente representa pela letra tal do grego, ela é representada por joule, tá? Ou J. Escreve assim, ó, joule. Ok? Joule. Beleza? E capacitância, a sua unidade é farad. Escreve-se assim. Farad. Farad. Ok? Tudo bem, pessoal? Podemos continuar? Professor, você consegue me ouvir? Consigo. Só uma pergunta. Pode É fazer. porque, é porque essa aula eu não estava sabendo dela, entendeu? Ah, tá, Eu- mas vai ficar gravada lá para você. ah, tá. Você vai deixar gravada, né? Sim, vou deixar gravada. Tá bom? Então tá tudo ok, então. Aí eu peço a todos aí, aproveitando o desfecho, fiquem atentos ao calendário, tá? E se tiver alguma intercorrência, aí eu aviso para vocês também de antemão, tá? E aí, se surgir alguma intercorrência, eu vou repor as aulas que, porventura, um dia assim ocorrer, tá ok? E aí amanhã eu quero ver se eu termino um pouco da teoria e a gente já faz os exercícios lá também. Quero ajudar vocês nisso aí, tá ok? Pode continuar, pessoal? Pode continuar, gente? Pode. Então, beleza. Então, nós temos isso. Então, vamos agora pegar uma das leis mais essenciais para a eletricidade, que são as leis de Ohm, tá ok? A primeira lei de Ohm, ela relaciona o quê? A variação de potencial, né, DDP, ou tensão, pela resistência e a corrente, tá ok? E eu vou demonstrar isso aqui para vocês também, tá ok? Deixe-me abrir aqui. Lei de Ohm, beleza. Pessoal, vocês estão vendo minha tela aí? Sim, eu tô vendo. Essa aqui, ó. Vocês estão vendo? Às vezes está demorando a aparecer, tá? Eu quero que vocês me falem. Beleza? Estão aparecendo aqui? Tá aparecendo? Tá. Beleza. Parceiro Eu, aqui. beleza. Eu tenho aqui a relação entre a tensão, a corrente e a resistência. Pergunto a vocês, pessoal. Agora esse é o momento de errar. Pergunto a vocês. A lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, é uma equação, é uma função do primeiro ou do segundo grau?
Do primeiro, né? Justamente. Quem foi que falou? Foi eu, depois que eu errei um bocado, mas Muito eu bem. Quem foi que falou? aprendi. É o Esdras, né? Não, né? É, você mesmo. Beleza. Primeiro grau. Por quê? Porque uma variável vai estar o quê? Diretamente ligada à outra, e é por isso que eu vou demonstrar isso aqui para vocês. Eu tenho aqui a tensão, tenho 3 baterias de 1,5 volts, uma corrente de 9 miliamperes, e aqui eu tenho um fio que vai me mostrar o quê? Isso aqui. Eu tenho aqui a tensão, eu vou diminuir a tensão primeiro. Se eu diminuo a tensão, vocês estão percebendo que a corrente também está diminuindo. O que significa dizer? Que a minha tensão ela é diretamente proporcional à minha corrente que está fluindo pelo circuito. E, em contrapartida, não ofertou o quê? Variação oposta à minha resistência. Mas, agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou aumentar a minha tensão gradativamente. Minha corrente está aumentando, minha tensão aumenta e minha resistência também não muda, certo? Então, o que comprova aqui? Que a minha tensão é proporcional, é diretamente proporcional à minha corrente, certo? Vou voltar a minha tensão no patamar de antes. Agora, eu vou diminuir a minha resistência. O que comprova? Comprova que a minha resistência é inversamente proporcional à minha corrente, certo? Então, se eu aumento muito a minha corrente, a minha resistência fica pequena. Mas se eu aumento a minha resistência fica maior, tá ok? Beleza. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Porque agora eu vou demonstrar e vou chegar também à segunda lei de Ohm. Que eu vou falar sobre a resistência que existe nos materiais, sobre um fio. Essa aqui é a segunda lei de Ohm, em que eu tenho uma resistência, a resistividade que todo material tem, que a gente representa aqui pela letra ρ, o comprimento dividido pela área, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a minha resistividade do material. Se eu diminuo, acontece o quê? Minha resistência também está diminuindo. O que significa dizer? Que quanto maior a minha resistividade do material, diminui também a minha resistência, certo? É por isso que os metais, a resistência dela é o quê? É baixa. Por quê? Tenho que transferir o quê? Maior quantidade de carga possível. Mas se eu aumentar a minha área e o meu comprimento, não variam. Mas a minha resistência varia juntamente com a minha resistividade. Então, resistividade com resistência são grandezas diretamente proporcionais. Agora, se eu aumento a minha área, o meu comprimento, minha resistência também diminui, certo? E diminui. Então, são grandezas diretamente proporcionais, beleza? Agora, eu vou diminuir a minha área. Perceba que a minha área e a minha resistência são grandezas inversamente proporcionais. Se eu estou diminuindo a minha área, a minha resistência está o quê? Aumentando. Em contrapartida, se eu aumentar a minha área, a minha resistência diminui, certo? Até um ponto em que o quê? Eu tenho maior passagem de corrente, ou seja, maior fluxo livre de cargas, tá ok? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Todo É mundo como entendeu? se a resistência perdesse força, né, professor? Como é que é? Não entendi. Volta de novo. É, é como que a resistência ela perdesse força nessa questão Sim, proporcional. sim, se eu aumento a minha área, né? Então, no caso, o que acontece? O meu fio, ele tem maior capacidade de fluxo de cargas e, consequentemente, tem o quê? Uma menor resistência que vai passando.
Então, ele tem maior fluxo de cargas. Não se esqueça. Minha corrente, o cálculo da minha corrente é o quê? Variação de cargas pela variação do tempo. Certo? Então, se a minha resistência é menor, como eu mostrei aqui, eu tenho maior fluxo de quê? De corrente e, consequentemente, tenho maior o quê? Fluxo de carga. Ok? Todo mundo entendeu isso aqui? Beleza? Essa aqui, então, foi a primeira lei de Ohm. Vocês vão lidar com um circuito em que nós temos aqui polaridade negativa, polaridade positiva, uma corrente circulando e uma variação de quê? De potencial que a gente chama de DDP. Ok? Então, vamos fazer aqui um exercício para assimilação. Um pequeno circuito é montado a fim de ligar uma lâmpada incandescente. Se a lâmpada tem 220 volts de tensão e a corrente que atravessa é de 12 amperes, calcule a resistência. Então, é o quê? V é igual a RI, certo? Minha tensão, 220. Resistência é o que eu quero achar. E minha corrente de 12, certo? Então, vai ser o quê? R igual a 220. O 12 que está aqui multiplicando passa para cá dividindo. Isso. Quem tiver calculadora, faz isso aí para mim, fazendo favor, pessoal, essa conta aí, por gentileza. Por favor. Deu 18,33. É uma dízima. Ah, tá. 18,33. Beleza. Então, 18,3 ohms, aproximadamente. Muito bem. Então, através da lei de Ohm, que nós vamos o quê? Precisa estar bem fixado na mente de vocês, para que quando nós trabalharmos sobre as leis de Kirchhoff, né, vocês saibam o que acontece com uma DDP, uma resistência e uma corrente no circuito de corrente contínua. Muito bem. Agora vamos para o segundo aqui de fixação. Uma lâmpada tem uma resistência de 30 ohms, com uma tensão de 220. Calcule a quantidade de carga que essa lâmpada irá receber se o tempo total de funcionamento for de 12 segundos. Pois muito bem. Então, o que eu tenho que analisar aqui? Eu quero achar a quantidade de carga, ou seja, essa equação que você tem que achar. É que ele me deu o tempo, então o que eu preciso achar? A minha corrente, certo? Então, fica V é igual a RI, certo? Então, minha tensão vai ser o quê? 220. Minha resistência de 30, que ele me deu. E vou achar minha corrente. Então, minha corrente vai ser o quê? 220 dividido por 30. Dá quanto isso aí, pessoal? Por gentileza. Por favor. 220 dividido por 30. 7,3. Como? 7,3. 7,3 amperes. Certo? Muito bem. Então, o que acontece? Agora, eu vou achar o quê? A minha quantidade de carga. Então, corrente, isso é a quantidade de carga, dividido pela variação do tempo. Como isso aqui é uma função, e aqui embaixo é como se eu estivesse multiplicando por 1, eu posso fazer o quê? Dividindo por 1, perdão, eu posso fazer multiplicação cruzada, certo? Então, fica I vezes ΔT, que é a variação do tempo, pela variação de carga, ou seja, a quantidade de cargas que essa lâmpada vai receber. Então, a quantidade de carga
vai ser minha corrente que eu achei de 7,3 pela quantidade de tempo que ele me deu, 12 segundos. Então dá conta aí, pessoal, 7,3 vezes 12, perdão, 7,3 vezes 12. Por favor. R$ 87,6, é isso mesmo? Acho que é 87,6. Quantidade de quê? Só uma dúvida, não sei se... Pode falar. A primeira questão aí de cima, né? Que o senhor colocou 18,3 ampere. Sim. E a diferença é a questão de R, que é R, né? Que tá querendo que acha o R, né? Que é a Sim. resistência. Sim. E o de baixo aqui é a... Para achar a quantidade de cargas. Aqui, ó, calcule a quantidade de carga. Isso, de carga, ok? Não, beleza. É só essa dúvida que eu queria... Ok. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Pode falar. Tá tudo tranquilo? Podemos continuar? Olha, pessoal, eu sugiro que quem tiver dúvida, fale, viu, pessoal? Porque nós estamos aqui para ajudar, tá ok? Para quando você chegar no momento presencial, você sabe o que está fazendo, o que o Júnior lá vai estar fazendo, beleza? Para não estar nenhum tipo de dúvida, tá ok? Então podemos continuar? Eu estou seguindo conforme a diretriz aí de vocês, tá ok? Pode continuar? Então vou continuar. Então, nós temos a segunda lei de Ohm, que nem eu falei para vocês, em que nós temos aqui a resistência do fio, do material, pela resistividade, o comprimento e a área, né? Que aqui é um S que eu peguei de um livro dos Estados Unidos, porque lá eles falam que a área é superfície, então vem de S, tá ok? Beleza, pessoal. Seguinte, antes da gente fazer esse exercício de fixação, eu vou falar aqui para vocês. Como a primeira lei de Ohm é V é igual a RI, é uma função do primeiro grau. Vamos relembrar um pouco aqui da parte matemática. Significa o quê? Que o gráfico dessa função é uma reta. Certo? Eu tenho aqui o eixo Y, os eixos das ordenadas e o eixo X das abscissas. E o gráfico, se ela for crescente, é dessa forma. É uma reta. Uma função do primeiro grau, a maneira genérica dela é assim, ó. F de x, que é a função, é igual a ax mais b. Por que é uma função do primeiro grau? Porque o valor de x, que satisfaz a função, ele tem 1 aqui em cima. Não aparece, mas é 1, certo? Aqui aparece 1, aqui tem 1 e aqui tem 1. Por isso é uma função do primeiro grau. Ponto. Beleza. Em questão de resistores, pessoal, isso aqui é muito importante. Porque se eu sei que a minha função do primeiro grau, a lei de Ohm representa uma função do primeiro grau, então o que acontece? Eu tenho a tensão, eu tenho a resistência e eu tenho a corrente. Eu quero determinar o comportamento de um resistor. Como que eu faço? Deixo o meu R, minha resistência, pego a minha tensão e o valor da corrente que está aqui, multiplicando, passa dividindo, certo? Então, o que acontece? Para mim achar um valor de uma resistência, é só eu pegar a tensão e dividir pela corrente. Um resistor, quando ele é não ôhmico, ou seja, não obedece à lei de Ohm, ele tem esse comportamento aqui. Você percebe que aqui a reta, ela não é o quê? O gráfico aqui não é uma reta, ela tem distorções, certo? Então significa dizer o quê? Que o resistor é não ôhmico, não obedece à lei de Ohm, que V é igual a RI, certo? Ponto.
Agora, se você pega um resistor e faz uma experiência em laboratório e confirma que o comprimento dele, da onda que ele oferece aqui para passagem de corrente é uma reta, significa dizer o quê? Que esse resistor é ômico, ele obedece à lei de Ohm, certo? Então, como que a gente calcularia a resistência aqui desse resistor? É muito simples, é pegar a resistência, a tensão, pela corrente. Eu vou pegar aqui a tensão, nesse caso aqui 5, pela corrente, certo? A minha tensão é 5 nesse caso, dividido por 1, que é a minha corrente. Quanto que isso dá? 5 ohm. Ah, professor, eu quero pegar aqui em 10. Pode também. 10 em paralelo com a dimensão do quê? Da corrente, que me deu o quê? 2. Certo? 10 dividido por 2, 5. E aí vem a pergunta. Professor, isso sempre é constante? Sim. Então, num resistor ôhmico, a tensão sempre vai ser constante em relação à corrente. Então, como que ficaria aqui, professor? Se aqui fosse 15, quanto que seria aqui a minha corrente? 3. Por quê? 15 dividido por 3, 5. Ah, eu quero um outro valor. Aqui seria 20. E quanto que seria aqui a corrente? 4. Por quê? 20 dividido por 4 dá 5 ohms. Então, é sempre uma constante. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Podemos continuar? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um exercício de fixação. Eu tenho aqui um fio de cobre e ele é atravessado por uma resistência de 30 ohms. O seu comprimento é 12 e sua área de secção transversal é de 54 metros quadrados. Determine a resistividade do material. Muito bem. Ele quer achar é o ρ da expressão. Então, pego resistência é igual ao ρ, comprimento, dividido pela área. Muito bem. Então, o que que fica? Eu vou multiplicar a resistência e a área resistividade e comprimento. Como meu comprimento está multiplicando a resistividade, passa o quê? Dividindo. Então fica ρ, que é a minha resistividade que eu quero achar do material, resistência, área, dividido pelo comprimento. Então fica resistividade. Agora substituir os valores. Minha resistência é 30. Minha área, 54. Dividido pelo meu comprimento, que é 12. Dá quanto isso aí, pessoal? Por favor. O valor da resistividade do material. Por favor. Quanto que dá, pessoal? Aqui. Isso eu faço aqui. Trinta vezes 54 dividido por 12. Dá 135. 135. E aí fica ohm, por quê? Vezes metro. Essa é a medida da resistividade. E nunca se esqueça, pessoal, resistividade é a capacidade que o material tem de maior ou menor transmissão de cargas elétricas, ok? Todo mundo entendeu isso aqui? Todo mundo entendeu?
Todo mundo entendeu aqui? Gente, tá todo mundo entendendo aqui? Porque eu vou encerrar a aula agora, tá? E amanhã eu já peço que vocês já olhem sobre resistores Professor, e suas associações, tá? Pois não, pode a falar. barra, a barra do, a barra do, acho que é da plataforma, ela não deixa eu ver novamente Hum. a barra que tu coloca aqui, onde tem as câmeras, as coisas, a barra de rolagem do senhor aí ficou na frente, sabe, Ah, tá. Aqui tá vendo agora? tem como se eu colocar mais pra cima? Porque eu não vi esse cálculo assim que o senhor fez aí, porque tá na Aqui. frente aqui. Ah, tá. Aí, agora, Aqui. pelo menos pra mim, tá dando pra ver agora, porque não tava vendo, não. Ah, tá. Vocês podem me falar, pessoal, que aí eu aumento o tamanho aqui, tá? Esse mesmo aí, o primeiro aí, ó, o senhor fez a fórmula, né? R igual a Sim. V sobre I Isso. igual a 5, que o senhor pegou. É por isso que eu peço que O vocês maior, sempre me falem. o maior dividiu pelo menor, que deu 5 Isso. amperes, não é isso? 5 Esse ohms aí eu aqui, ó. entendi, esse aí eu entendi. Agora esse outro aqui que o senhor fez aí, eu fiquei meio enrolado, porque o senhor colocou a resistência igual a Rho, né? Isso. Ah, então eu Vezes, faço aqui de vezes novo. o quê? Vezes I? E aqui que você fala, onde que eu É apaguei, aí que você apagou tudo agora. eu vou fazer de novo. Ele quer que você calcule a resistividade do material. A resistividade é representada pela essa letra ρ, certo? Então tem o Certo. quê? Resistência, Igual. o ρ, comprimento e área. Aqui eu vou multiplicar cruzado. É como se eu estivesse dividindo aqui por 1, certo? Então vou multiplicar Certo. cruzado. Então fica resistência vezes a área, resistividade e comprimento. Como eu quero resistividade, então o que eu pego? Eu pego R, que é resistência vezes a área, e vou dividir o quê? Pelo meu comprimento. O L está aqui multiplicando o ρ, ele vai passar dividindo. Então, meu ρ vai ficar como? Minha resistência, que é 30, que ele já deu. A minha área, que ele deu 54. Dividido pelo meu comprimento de 12, tá? Então, meu ρ aqui, minha resistividade vai ser o quê? 135 ohm vezes metro, tá? Essa é a unidade de medida da minha resistividade, que é a capacidade, né, do material em transmitir cargas elétricas, ok? Ok. Beleza? Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, Professor, tá? só mais uma pergunta. Pois não, Amanhã o senhor vai estar no núcleo a partir de que hora? chego aqui a partir da 1 da tarde.